O painel pretende discutir de uma forma simples e mobilizadora a visão e o trabalho de grupos da sociedade civil organizada em temas que envolvem a discussão sobre direito à saúde e os direitos ao livre comércio, como regras comerciais, patentes farmacêuticas, acesso a medicamentos, preço e custo de medicamentos e dever de proteção à saúde. Além disso, serão apresentados casos específicos de medicamentos para HIV, para câncer e hepatites, por especialistas no tema e representantes de organizações de pacientes. Essa discussão se torna muito mais preciosa hoje, porque, coincidentemente, neste momento, o Supremo Tribunal Federal está julgando a judicialização da oferta de medicamentos para pacientes do SUS. Então, vamos saber até o final deste dia se, afinal, o SUS será ou não obrigado a fornecer medicamentos a indivíduos que recorrem à Justiça, no caso de medicamentos não aprovados pela Anvisa ou medicamentos experimentais, isso que tem representado um custo bastante razoável para o SUS e que precisa ser resolvido. Não é possível que a cada momento se tenha que recorrer ao SUS para saber se o tratamento será ou não será concedido. Eu gostaria de chamar os nossos convidados para o debate, começando com a Paula Jones, que é a fundadora e diretora executiva da ACT, Aliança de Promoção da Saúde. Chamo também Bartolomeu Luiz de Aquino, que é diretor do Movimento Brasileiro de Hepatites Virais. O Felipe de Carvalho, coordenador do Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual, grupo secretariado pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E o Leandro Pinheiro Safatli, secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, da Anvisa. Antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de convidá-los a assistir uma pequena reportagem que foi exibida pelo Jornal Nacional, justamente sobre esse tema que vamos debater hoje, o preço dos medicamentos. Eu acho que, obviamente, deve haver uma negociação do governo com as indústrias farmacêuticas. Então, existe, obviamente, jeitos de tentar diminuir o custo. Se você não tiver investimento, não tiver uma melhor gestão, você vai ter uma dificuldade gigantesca de aparelhar o sistema do modo consciente e racional para poder ajudar o maior número de brasileiros e brasileiras. Esse relatório do Tribunal de Contas da União mostra que o governo paga caro demais pelos remédios. Em 43 dos 50 princípios ativos mais vendidos em 2010, o Brasil pagava preços mais altos que a média internacional. Um exemplo que chamou a atenção foi exatamente o do trastuzumab. Em dezembro de 2012, o Ministério da Saúde economizou bastante comprando um lote grande, mais de 19 mil unidades do remédio para o câncer de mama. Pagou R$ 3.423,20 por unidade. No mesmo ano, a mesma droga chegou a ser comprada por R$ 9.206, o triplo do valor. O Ministério da Saúde tem feito compras centralizadas e um volume cada vez maior de medicamentos. Nós temos medicamentos aqui, dependendo das negociações feitas, que têm preços menores do que os internacionais. O gestor tem que estar muito atento na forma em que isso se apresenta. Eu passo a palavra para o Felipe. Ele começa a lançar aqui os caminhos para a nossa reflexão. Obrigada, Felipe. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer a organização do evento, cumprimentar meus colegas de mesa, a nossa ilustre moderadora, e agradecer especialmente a Paula, que idealizou um pouco essa discussão. Bom, eu fiquei com a incumbência de cobrir vários assuntos em pouco tempo, então me perdoem por não aprofundar tanto em alguns pontos. Fiquei mais com esse lado de explicar um pouco essa questão das patentes, que está muito por trás desses preços elevados que a gente viu na reportagem. Bom, e se não der tempo, o que eu queria que ficasse como mensagem central da minha fala é que as pessoas hoje precisam muito mais de proteção do que as patentes. A gente escuta muito que patentes devem ser protegidas,
que violações a patente devem ser punidas, enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo estão sem acesso a medicamentos, estão tendo seu direito à saúde constantemente negado e violado, né? Então, eu estou falando aqui de mortes que a ciência já permite evitar, mas que o mercado ainda não permite. Bom, só para dar uma noção de onde eu falo do Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual, GTPI, é um coletivo da sociedade civil, e a nossa aposta principal de atuação é uma noção de democracia direta, né? A gente acredita na participação social como uma ferramenta fundamental para a garantia de direitos, né? Então, a gente acredita que o acesso ao tratamento ele não se resume às decisões em relação a incorporar medicamento, protocolo de uso e questões de preço, né? Vai muito além disso, é uma questão de exercício da cidadania, é uma questão de tirar do papel princípios do nosso sistema de saúde, como integralidade, universalidade. Então, por isso, o nosso grupo é composto, em boa parte, por associações de pacientes e numa perspectiva de que, muitas vezes, o paciente ele tem um olhar e um interesse que é diferente do da indústria, que é diferente da classe médica, então ele precisa ter uma voz autônoma e precisa ter um discurso político também para defender seus direitos. Então, o nosso grupo ele é composto basicamente por ativistas, pesquisadores e usuários do SUS, e o único critério de participação do GTPI é, para as organizações e para os indivíduos, não receber nenhum recurso financeiro da indústria farmacêutica. Bom, também é um grupo que não está isolado, né? Ele faz parte de uma rede maior, que chama REBRIP, que é a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, uma rede criada já há algum tempo para questionar o impacto de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na vida das pessoas. Então, é uma rede que tenta fazer essa interlocução do que as regras comerciais significam para as políticas públicas, e na área de saúde a gente tem essa necessidade de debater patentes farmacêuticas, que geram bastante impacto. Então, é um grupo, como a nossa moderadora já trouxe, que é secretariado pela BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e que também tem participação em redes internacionais, tanto na região como em redes globais de ativismo e troca de conhecimento sobre esse tema. Esses são hoje os membros do grupo, né, do GTPI. Além da BIA, tem várias outras organizações de HIV/AIDS, além de outras organizações como o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, FENAFAR, que é a Federação Nacional dos Farmacêuticos. E o trabalho que a gente faz é basicamente democratizar a informação sobre esse tema, né, produzir material, seja para o público em geral, como para os parlamentares, para os tomadores de decisão, promover eventos, promover capacitações da sociedade civil. A foto ali da direita é uma capacitação que a gente fez esse ano com jornalistas. A gente trouxe um jornalista do jornal Le Monde, da França, que já cobre esse tema há muito tempo, para também fazer uma interação com a mídia brasileira. Então, a gente tem essa perspectiva de gerar acesso à informação sobre esse tema para todos os níveis, para todos os campos da sociedade. A gente também faz um trabalho intenso de advocacy, né, com reuniões, entrega de cartas, denúncias nacionais e internacionais, participação em audiências públicas, uma série de esforços para trazer à tona a perspectiva dos pacientes e do impacto negativo que as patentes têm no direito à saúde. A gente também atua diretamente no exame de patentes, né? Na lei brasileira, a gente tem um mecanismo que permite que qualquer interessado apresente argumentos contra a concessão de uma patente, enquanto ela está sendo examinada. Isso é um expediente que a gente utiliza bastante, né? Então, a gente elabora esses argumentos técnicos, em muitos casos, para provar que algumas patentes não são merecidas, estão ali unicamente para bloquear a concorrência, para deixar os preços elevados. E a gente tem tanto ações pontuais, né, em medicamentos específicos, como ações coletivas, mais amplas, que a gente tenta questionar várias patentes de uma vez. E quando a gente faz isso, a gente tenta também dialogar com a população, levar o motivo que leva a gente a fazer esse tipo de trabalho, explicar, levar isso para a rua e também participar de eventos, inclusive no STF, né, não nessa discussão agora, mas a gente já participou em outras ocasiões de audiências públicas sobre acesso a medicamentos, em que a gente colocou justamente um ponto que a gente acha que falta nessas discussões sobre judicialização, que normalmente a discussão para no ponto se o Estado deve ou não deve fornecer medicamentos de alto custo, né? O debate que a gente tenta promover é justamente quando o medicamento é de alto custo, tem muita coisa que o Estado pode fazer para reduzir o preço, tem muitas ferramentas legítimas, autorizadas por acordos internacionais, pela legislação nacional, que permitem a gente
reduzir o preço bruscamente, promover concorrência, entrada de genéricos, e isso muitas vezes não é utilizado. Ao invés disso, se fala em limitar um direito que é constitucional. A gente também faz uma série de mobilizações, protestos, enfim, manifestos, muitas vezes direcionado para as próprias empresas farmacêuticas, outras vezes para o parlamento, enfim, ou para o Ministério da Saúde. E a gente tem, no caso da AIDS, um exemplo que acho que ilustra bem um pouco esse problema que as patentes representam em muitas situações. A gente teve, no início dos anos 90, uma resposta muito bem sucedida no Brasil de combate à AIDS, né? A gente foi um dos primeiros países em desenvolvimento a ter um programa público, universal, com oferta gratuita de medicamentos, e isso muito graças à situação que a gente tinha antes de 96. Antes de 96, nenhum país era obrigado a reconhecer patentes para alimentos e medicamentos. E muitos países usavam mão dessa prerrogativa, né? O próprio Brasil, mas outros, como Canadá, Espanha, não achavam aceitável nem razoável patentear medicamentos. Então, nessa época, o Brasil foi capaz de produzir uma série de medicamentos genéricos para a AIDS e, com isso, iniciar um programa público, universal, que inspirou o mundo, né? Eu até coloquei aí o título de um editorial do New York Times, na época, que justamente o Brasil trazendo essa novidade de que era possível enfrentar a AIDS em países mais pobres, né? Nessa época, o discurso era muito de que isso não seria possível, só era possível tratar em países mais ricos. Então, foi uma resposta muito bem sucedida, mas um obstáculo que foi colocado a partir de 96 foi a assinatura de um acordo que chama TRIPS, né, que é um acordo da Organização Mundial do Comércio, que impôs a obrigatoriedade de patenteamento em todos os campos. Então, a partir desse momento, o Brasil não tinha mais opção, era obrigado a patentear medicamentos. E, no programa de AIDS, a gente viu rapidamente o impacto dessa decisão. A gente tem nesse gráfico aí, em vermelho, é o recurso gasto com medicamentos patenteados. Então, a partir dos anos 2000, quando as primeiras patentes começaram a ser concedidas, a gente teve esse impacto financeiro que colocou em risco esse programa bem-sucedido que a gente tinha. Então, esse foi um episódio, mas no mundo a gente pode citar outros, inclusive muito mais graves, em que as pessoas realmente morreram porque ficaram sem acesso a um medicamento gratuito ou mais barato. A gente teve situações na Índia, na África do Sul, em que medicamentos genéricos foram tirados de circulação e as pessoas que faziam uso ficaram sem, faleceram. A gente teve no Brasil, em 2005, o programa de AIDS quase foi interrompido, né? O Ministério da Saúde declarou que o programa estava em risco de extinção por causa do alto preço dos medicamentos patenteados. Enfim, tem uma série de exemplos, inclusive agora com medicamentos de câncer, a gente tem visto uma série de casos semelhantes. Agora, é importante também ressaltar que essa globalização do sistema de patentes foi liderada, em boa parte, pelas empresas farmacêuticas, né? A gente tem aí uma fala, não sei se dá para ler, na época, do CEO da Pfizer, declarando, né, que esse acordo que globalizou o patenteamento de medicamentos teve grande liderança da Pfizer e de outras do setor. E isso, obviamente, encontra respaldo no fato de que esse é um dos setores que mais usa o sistema de patentes. Esse gráfico aí mostra na área médica como, de 96 para cá, a quantidade de pedidos de patente nessa área se intensificou. E só para dar uma noção do que isso representa para as empresas, a importância que isso tem, né, teve um levantamento em 2002 mostrando que as 10 empresas farmacêuticas da lista das 500 empresas mais lucrativas do mundo, só essas 10 juntas tinham um lucro maior que todas as outras 490 somadas. Para garantir, né, as conquistas que a gente teve no Brasil no campo da AIDS, a gente teve que ter todo um esforço de redução de preço, né? Isso era determinante para que governos, não só no Brasil, mas em outros países, assumissem o compromisso de tratar, para que tivesse mais investimento, para que mais gente fosse salva. Então, o esforço de redução de preço foi central no debate da AIDS, né, para a gente conseguir ter a resposta que hoje a gente tem. Então, aí nesse gráfico mostra, ao longo dos anos, a redução de preço que foi alcançada, e a barrinha azul é a quantidade de pessoas que foi sendo colocada em tratamento, né, mediante essa redução de preço. Então, a gente tem uma correlação direta. Isso tiveram vários episódios, disputas entre grupos de pacientes e empresas, entre governos e empresas, em que, ao longo do tempo, a gente foi conseguindo concorrência, entrada de genéricos e chegar no resultado de milhões de pessoas tendo tratamento. Ainda faltam muitas pessoas, mas foi uma grande vitória. No Brasil, a gente teve várias vitórias também, colocando medicamentos em domínio público. Essa é uma colega nossa que, infelizmente, nos deixou esse ano, a Mara Moreira.
uma ativista do mundo da AIDS, participou de vários estudos clínicos no Brasil e era muito interessada nesse tema de acesso a medicamentos. Teve com a gente em várias mobilizações, mas ela tinha realmente uma situação muito complicada, que ela tinha um vírus super resistente, então ela sempre tinha que trocar de medicação. Ela chegou na fronteira do tratamento da AIDS e, infelizmente, não tinha mais nenhum medicamento que ela pudesse tomar num determinado ponto. E ela chegou a óbito esse ano, então eu queria aproveitar e fazer uma homenagem ao ativismo da Mara, que foi fundamental para a gente colocar vários medicamentos em domínio público. Então, o sistema de patente, a patente, na verdade, é em tese, né, uma troca entre o público e o privado. O público concede um prazo de monopólio para uma empresa, mas, em troca, aquele conhecimento que está sendo protegido, em algum momento, tem que cair em domínio público, tem que ser usufruído pela sociedade. O problema é que isso não tem acontecido. E também é importante a gente entender que a patente ela é um direito de impedir outros de pesquisarem ou fabricarem um determinado produto, né? Então, na área de medicamentos, isso é muito grave, porque, de certa forma, você cria uma escassez artificial, você cria um monopólio artificial. Tem outros produtores disponíveis, mas só um pode atuar. Então, isso afeta a dinâmica de mercado, isso afeta os preços, e isso afeta a forma como pesquisa é organizada, né, na área da saúde. Normalmente, a pesquisa migra para os campos que têm mais retorno financeiro. Várias outras áreas ficam descobertas. A gente tem doenças negligenciadas, mas hoje, cada vez mais, tuberculose, outras doenças que não eram consideradas negligenciadas estão sendo abandonadas pelas empresas porque não são tão atrativas do ponto de vista do mercado. Então, o resumo de como está funcionando é assim, os preços dos medicamentos sobem, a inovação está decrescendo e os lucros estão subindo. Então, e a promessa era que, do ponto de vista da sociedade, a vantagem desse sistema seria justamente o aumento da inovação. Mas não é o que se observa, né? A gente tem, inclusive, especialistas como o Joseph Stiglitz, né, que é Prêmio Nobel de Economia, reconhecendo que essa promessa de que esse sistema iria maximizar a inovação falhou, né? Foi uma promessa não cumprida. A gente tem aí nesse gráfico o que a gente considera a inovação mais radical, que é a descoberta de novas moléculas. Isso só tem caído ao longo dos anos, né, desde que a gente assinou esse acordo em 96. A promessa era que isso ia aumentar e a gente tem uma redução. Além disso, você tem várias empresas demitindo áreas inteiras de pesquisa e desenvolvimento. Boa parte da pesquisa começa no setor público, essa é uma coisa pouco falada. A maioria das empresas gasta mais com marketing do que com pesquisa, enfim, tem uma série de detalhes que precisam ser considerados quando a gente pensa só nesse resumo. É importante para a inovação, então tudo bem as empresas cobrarem caro. Se a gente olhar o que está acontecendo no campo da inovação, talvez a gente fique um pouco mais revoltado do que a gente está hoje. Então, na verdade, o sistema está sendo usado como uma estratégia de bloqueio de concorrência, né? A gente tem cada vez mais... teve uma pesquisa recente que mostrou que para um medicamento só de HIV/AIDS tem 800 pedidos de patente, para um medicamento. No Brasil, a média é de 8,7 pedidos de patente por medicamento. O sistema ele não foi pensado para você ter esse acúmulo de patentes, ele foi pensado para recompensar uma inovação genuína. E isso gera prejuízos. Teve um inquérito do setor farmacêutico na Europa, alguns anos atrás, que mostrou os prejuízos da ordem de 3 bilhões relacionados a apenas 219 medicamentos para consumidores e para o próprio governo de países da Europa. Então, não é um problema menor, é um problema que realmente está afetando todo mundo, todos os países e populações inteiras. No Brasil não é diferente, né? Os artigos mais usados da nossa lei de patentes são os que fazem a gente ter prejuízo. A gente fez estudos, a gente tenta dar visibilidade para isso através da imprensa. Esse é um estudo de 2011, que mostrou que um artigo da nossa lei fez a gente gastar 123 milhões a mais apenas com 4 medicamentos. Isso num período curto de tempo, né? A gente não conseguiu calcular muito amplamente. E esse ano a gente fez um outro estudo em parceria com a UFRJ que mostra, não dá para ver ali no canto, mas a gente tem um dos artigos mais usados na lei brasileira que permite estender o prazo das patentes. E isso, a gente calculou 9 medicamentos, inclusive 3 de câncer. O prejuízo é da ordem de 2,1 bilhões de reais, né? Só com um pequeno período de tempo em que patentes vão ser estendidas, a gente vai gastar 2 bilhões a mais do que a gente deveria. E é engraçado também que um dos artigos mais polêmicos da lei é a chamada quebra de patentes, né, que é a licença compulsória no termo correto.
O Brasil ficou com uma fama de ser um país que quebra muitas patentes. Na verdade, a gente teve o esforço de fazer um levantamento que países já usaram a quebra de patentes, e os que mais usaram são justamente os que mais criticaram o Brasil quando o Brasil usou, né, que é Estados Unidos e Canadá. Então, esses países usaram centenas de vezes, a gente usou apenas uma vez no Brasil. Então, é um debate muito distorcido. Agora a gente tem a situação que o meu colega vai abordar melhor, da hepatite C, né? A gente tem uma nova promessa de cura, medicamentos muito efetivos, mas que estão fora do alcance das pessoas por serem muito caros. E a situação ficou tão crítica que o Senado dos Estados Unidos fez uma investigação sobre os preços, e a conclusão que eles chegaram foi que o preço que foi definido para esses medicamentos não tem nenhuma relação com pesquisa, com qualquer custo de produção, é simplesmente focado em maximizar os lucros sem se preocupar com as consequências humanas. Então, é basicamente isso que tem acontecido, não só com a hepatite C, mas com vários casos. E, bom, eu tenho ainda 8 minutos, eu vou agora dar uma contribuição também com exemplos de câncer, que eu acho que são mais relevantes aqui para esse espaço. Queria só começar dizendo que, mundo afora, a gente tem visto uma série de profissionais da oncologia revoltados com a questão do preço dos medicamentos, né, fazendo manifestos, assinando, enfim, se recusando a prescrever medicamentos, porque eles são muito caros e não são melhores que outros que já existem. Então, tem uma série de mobilizações de médicos nos Estados Unidos, no Peru, enfim, em vários países. No Brasil, a gente não vê muito esse movimento, né? Ainda é uma coisa que a gente gostaria de ver mais, sociedades médicas, profissionais dessa área também manifestando, porque o Brasil paga preços bastante altos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem esse oncologista, o Peter Bach, que ele defende isso, né? Que tem vários medicamentos que são caros e não têm uma efetividade em relação a outros. Então, que esse argumento da indústria de que são caros porque trazem benefícios terapêuticos também é vago, é infundado. E no Brasil, eu trouxe aqui, talvez esteja meio ruim de ver, os preços do Brasil são os que estão com a setinha vermelha, né, só para mostrar que para alguns medicamentos de câncer a gente paga ainda um valor bem alto comparado com o que é o preço de genérico ou o que poderia ser o preço. Esses dados eu tirei de um estudo de um pesquisador chamado Andrew Hill. Ele é da Universidade de Liverpool e ele faz um estudo considerando uma margem de lucro de 50%, todos os custos de produção, tudo que se gasta, até, enfim, embalagem, custo fabril, mão de obra, tudo, para tentar tirar um preço que seria viável, interessante para as empresas e viável para os sistemas de saúde. E é isso que está ali como a última barrinha, né? Para cada medicamento, por exemplo, o medicamento que no Brasil a gente paga $27 mil, o estudo mostra que o preço aceitável seria 1.500. Né? Então, assim, com uma margem de lucro de 50%, que é uma coisa bem generosa. Então, a gente realmente tem que questionar, tem que destrinchar as informações para tentar entender por que a gente está com tanta dificuldade de ampliar o acesso a medicamentos no Brasil, por que a gente tem debates sobre restringir direitos, quando a gente deveria restringir, muito provavelmente, os lucros. Aqui tem a situação do imatinib, né, que é um medicamento que no Brasil a gente já tem produção de genérico, então o valor já é bem mais baixo, né, ainda está ali na casa dos $7 mil, mas é um medicamento que não está livre desse risco das patentes. Né? Ele está em domínio público agora, tem empresas de genérico que podem produzir, mas tem outros pedidos de patente feitos pela Novartis, se eu não me engano, que, se forem concedidos, vão tirar os genéricos de circulação, como a gente já viu acontecer em outros países. Queria compartilhar com vocês também que, mundo afora, a gente tem visto cada vez mais pacientes e organizações de pacientes de câncer se mobilizando, cobrando mais transparência das empresas, cobrando redução de preço. Esse exemplo é da África do Sul, onde hoje há uma dificuldade muito grande com o trastuzumab, né, que foi tratado aqui na reportagem. Lá, para vocês terem uma ideia, custa $35 mil por paciente. Então, não tem no sistema público e a maioria dos planos de saúde se recusa a oferecer esse medicamento, e é a principal causa de morte das mulheres na África do Sul. Então, muitas delas estão numa situação muito complicada e a mobilização tem sido visto realmente como um caminho para reverter essa situação. Né? Então, na conferência de AIDS que teve agora na África do Sul, em julho, teve um protesto gigantesco em frente ao estande da empresa, porque é realmente quem tem a decisão
de reduzir o preço, e não parece que é o que vai acontecer. Na África do Sul, a Roche, por exemplo, tem pedidos de patente que, se forem sendo concedidos em sequência, esse medicamento ele vai estar em monopólio até 2033. Né? Então, hoje as pessoas já estão desesperadas atrás disso, imagina aguardar até 2033. Bom, tem várias questões relacionadas a como o sistema de patente funciona. Eu apontei bastante a questão do preço, mas tem outras. Né? Por exemplo, às vezes a gente associa patenteamento com inovação, mas muitas vezes a patente atrasa a inovação. Porque, por exemplo, às vezes, no campo da AIDS, pelo menos, às vezes a gente precisa de combinações de medicamentos. Só que um medicamento é de uma empresa e outro é de outra. E essas empresas são rivais, então elas não testam os medicamentos juntos, não combinam os medicamentos juntos. Então, só quando esses medicamentos saem de patente que a gente vai ter, por exemplo, uma dose fixa, que é mais fácil para o paciente tomar. Às vezes, a própria empresa ela tem uma formulação melhor de um medicamento, mas ela vai esperar a primeira patente acabar para depois lançar essa formulação melhor no mercado e aí pedir outra patente. Então, tem uma série de estratégias que, na verdade, atrasam a inovação, não aceleram a inovação, que estão ligadas ao mau funcionamento do sistema de patentes. E essa questão também de que muita pesquisa começa na universidade pública, e é um investimento público que acaba gerando uma recompensa privada. E também, quando a gente tem casos de desabastecimento, né, muitas vezes é porque a gente depende de um único fornecedor. Então, você dá um monopólio, mas se esse fornecedor falha no fornecimento, você está de mãos atadas, você não pode comprar de outro fornecedor, ainda que existam outros fornecedores. Então, a gente está num momento de muito questionamento e de muita atenção a esse tema. Né? Pelo menos na imprensa internacional, esse é um tema que está frequentemente nas manchetes, até de veículos tradicionais. A gente tem visto cada vez mais esse questionamento de alto preço e de como o sistema de patente funciona mal. A gente teve declarações até de outros especialistas, né, da área da economia, do próprio Vaticano, enfim, uma série de vozes que nunca entraram nesse debate e agora estão se manifestando. A gente tem propostas, inclusive em países desenvolvidos, de mais transparência das empresas farmacêuticas, de mais restrição com essas estratégias que estendem monopólios e patentes. E, enfim, até candidatos à presidência agora têm se debruçado sobre esse assunto e feito uma plataforma em cima disso. E, para finalizar, peço desculpa que não deu para traduzir esse texto, mas a gente teve, semana passada, o lançamento de um relatório do secretário-geral da ONU, não do secretário-geral, né? O secretário-geral convocou um painel de especialistas que elaborou um relatório que aponta essa incoerência entre direitos de propriedade intelectual e direito à saúde. Né? Então, tentando buscar soluções para remediar essa incoerência. E o relatório aponta vários dos problemas que eu tentei trazer aqui e indica também que é realmente o momento da gente, a comunidade internacional, se dedicar a criar um outro modelo de recompensa para a pesquisa. Né? Não é possível que, do alto da nossa criatividade humana, a gente só consiga pensar em uma forma de recompensar a pesquisa e inovação, que é uma forma que está funcionando mal, excluindo milhões de pessoas e gerando problemas de acesso a medicamentos. Então, tem ideias, tem propostas que já estão sendo discutidas na OMS há algum tempo e que foram endossadas por esse relatório do secretário-geral da ONU. Então, convido vocês também a conhecer um pouco mais do trabalho do GTPI nesse site, deolhonaspatentes.org, e reforçar essa nossa visão política de que os pacientes têm que ter uma voz no debate sobre patenteamento de medicamentos. Os preços eles precisam ser mais discutidos pela imprensa, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo. Tem uma série de medidas na nossa lei que permitem a gente reduzir os preços, que não são usadas. O que é usado é justamente o oposto, o que permite a extensão de monopólio e a cobrança de preços altos por mais tempo. Então, o direito à saúde está em sério risco há bastante tempo, ainda mais agora numa situação difícil de orçamento que a gente tem e projetos de lei que querem congelar ainda mais o já mirrado orçamento da saúde, como a PEC 241, que está aí sendo forçada goela abaixo no Congresso. Obrigado. Obrigada, Felipe. Eu gostaria de convidar agora o Bartolomeu Luiz de Aquino, que, como eu disse, é diretor do Movimento Brasileiro de Hepatites Virais. Boa tarde, quase noite,
Acredito. Eu sou potiguar, sou Bartolomeu Aquino, sou portador de hepatites virais, ganhei este prêmio numa transfusão de sangue, né, e, ao mesmo tempo, recomendo aquelas pessoas que receberam sangue de 1996 para trás, que procuram a unidade básica de saúde, tente fazer a sorologia, de repente você tem um bichinho caladinho que fica no seu fígado e, de repente, ele usa do instrumento do uso capião e te pega com as calças na mão. Bem, eu vim falar sobre a atuação do movimento social. Cada patologia hoje se faz necessário ter um representante, porque no jogo de poder, nessa correlação, então, os cardíacos têm que estarem representados, os diabetes têm que estarem representados, e assim sucessivamente. Se a gente não estiver lá, bater o pé e fazer com que a Carta Constitucional nos dê amparo, a gente estará desamparado para o resto da vida. O Movimento Brasileiro de Hepatites Virais, ele nasceu dessa intenção de gesto, de lutar para que a medicação chegasse ao portador, porque, no princípio, o custo da medicação para um portador custava em torno de um carro tipo 1000, que não mudou muito, que a gente vai chegar lá. Mas ninguém tinha condições de comprar, os estados não tinham condições de comprar. Então, a gente viu que a gente tinha que pedir, bater panela em outra instância. E aí a gente veio bater panela no Planalto e conseguimos com que o governo central fizesse a compra centralizada para que os preços ficassem mais estudantis. O nosso histórico, a gente tem aí, esse tempo todo, iniciou no estado do Acre, porque é lá onde se concentra a maior parte de portadores de hepatite C e hepatite B. E parte ali daquela Amazônia tem a D, que é a combinação das duas, que uma depende da outra, que é nitroglicerina pura. Nós hoje, para a gente ter voz, para que a gente nos escute o nosso reclamo, apesar, não obstante, o vírus, ele é caladíssimo, ele é mineirinho, ele come pelas beiradas, ele não faz barulho. Está vendo esse nego preto aqui, bonitão, ao lado de Mônica? Eu tenho hepatite C, estou na minha vida produtiva. Então, ele não te deixa com cara de quem está com diarreia, por exemplo. Ele age silenciosamente. Então, para a gente fazer barulho, mesmo que ele não nos escute, nem tenha vontade de sair, a gente tem que ocupar essa instância, né? Nos conselhos municipais de saúde, no Conselho Nacional e Estadual, nessas comissões que há dentro do Departamento de DST/AIDS e hepatites virais, com nossas representações, para que a gente leve nossos reclamos. Porque, se a gente não reclamar, o fígado não vai sair. Nós temos algumas parcerias com os movimentos de AIDS, da BIA, GTPI, a REPRIP, a MORAN, o AIDNDAIN. Essas instituições têm nos ajudado a divulgar a nossa causa em todo o mundo. Repito, para fazer barulho. As nossas estratégias, ultimamente, a Carta de Maceió, por exemplo, onde se concentrou dezenas de organizações não governamentais, e de lá foram tirados documentos onde se exigia, onde o reclamo maior era o respeito aos governos municipal, estadual e federal, às doenças negligenciadas das quais a hepatite se encontra. Porque, se você souber o que acontece lá na Amazônia, onde estão nossos primeiros habitantes, que morrem como assim, uma carrada de batata, de hepatite B e delta, os índios, o acesso para chegar lá à medicação, o acesso para detectar é medieval. Depende muito da habilidade de algumas pessoas abnegadas e de alguns funcionários públicos que conseguem chegar até lá e levar a medicação, levar o tratamento. Então, essas doenças negligenciadas também estão no seio as hepatites estão no seio delas. Nós tivemos audiência pública há 2 anos que estávamos incomodados. Ora, a perspectiva, houve uma reunião do DNDAIN
em julho de 2016, agora, recentemente, a Farco, com o governo do Egito, pretende, para este ano, a sua meta é tratar 900 mil portadores de hepatite. A nossa meta era para ser 40 mil, não chegamos aos 20. E a crise cíclica chegou. Como disponibilizar dinheiro para comprar uma medicação tão cara que vocês já verão os preços dela? Então, nós tivemos audiência pública para discutir essas questões, né? Nos movimentos, quando a gente é convidado para participar de congressos de AIDS, de hepatite viral e de câncer, também levamos nossas bandeiras de luta, porque, afinal de contas, as patologias não são muito diferentes uma das outras quando o assunto é financiamento. Excetuando o programa de AIDS, que já tem uma estrutura bastante solidificada no mundo inteiro, né? Tem financiadores internacionais, porque o povo botou a cara para quebrar. Porque, por incrível que pareça, tem algumas pessoas que têm medo de dizer que tem hepatite como se fosse algo do outro mundo. E as pessoas que eram portadores de HIV, elas botaram sua cara para quebrar. E venceram essas barreiras, a barreira da indiferença, né? Então, para que essas organizações tenham sucesso, elas têm que também desmistificar isso. Tem o Julho Amarelo, que também é uma bandeira nossa, que iniciou por Salvador, e agora está em todas as capitais brasileiras, que no mês de julho a gente tem 30 dias com mais ações mais específicas nos bairros de todas as cidades de médio e grande porte e nas capitais. Alguns monumentos são iluminados com a luz amarela, para que faça-se referência a esse dia, né? Tal qual é feito com a mama, com as mulheres, né? A gente não tem isso aí, é uma coisa que a pessoa precisa ter em mente, que ela está pertinho de você, né? A hepatite mata. Pois bem, é bem sugestivo, né? 39 bilhões de dólares em menos de 3 anos e 700 mil pessoas morrem manualmente. Eu vou tentar passar rapidamente, que o tempo está indo embora. Dos 20 mil tratamentos que a gente falou, 7.459 foram feitos na primeira distribuição, mais 8.324, e essa terceira ainda não está conclusa. Considerando o dólar a R$4, olha aí o tamanho da... Eu fiz o tratamento com 37 mil dólares. 37 mil reais, aliás, desculpe. Porque eu fiz 5 vezes o tratamento e não me curei. Era uma droga que a bula era deste tamanho. Eu não estou exagerando. O cara tinha uma máquina para dobrar. Era desse tamanho, com os efeitos colaterais. Esta nova medicação, além de ser cara, é muito eficiente, que ela pode chegar a 98, de 98% a 100% de cura. Mas é cara. E não tem efeitos colaterais. Mas o preço que é salgado. Como é que a gente trataria 900 mil pessoas com esse custo? Nossas demandas políticas, de imediato, a gente entende que esse acordo do qual o Felipe falou, precisa se ler um pouquinho mais sobre ele, para que a gente consiga entender esse processo de correlação de força, né? O respeito à decisão das autoridades brasileiras é meio complicado. Isso leva bastante tempo, e a gente não tem muito tempo para discutir isso aqui. Só a título de informação bem ligeira. A gente pretende fazer a segunda audiência pública, principalmente com o parlamento, profissionais médicos. Lá nós temos muito advogado e muito médico. A gente pretende fazer a segunda audiência pública para discutir o fabrico, para discutir os preços, porque lá é a casa das leis. É lá que derruba. É o Congresso Nacional que dá a palavra final. Então, se a gente não levar essa discussão lá para dentro, e de lá chegar a um consenso, a gente vai ficar nadando, e não vai chegar ao beiço da praia. Então, a gente pretende fazer, a gente vai propor essas parcerias com a DNDA, a BIA e as outras organizações que estiverem. A gente vai pedir ajuda da Mônica para divulgar isso num espaçozinho que ela conseguir por lá. Olha, tome cuidado, que ele é calado. Sabe? Aqui tem as distribuições, né, por estado, que a União comprou, né,
Por exemplo, o estado de São Paulo aí é o maior consumidor, 2.747 pessoas na primeira distribuição. Multiplico isso, se for 12 semanas, a 37 mil, ou 24 semanas de tratamento. Fora as que estão judicializadas, que quando está subsidiada não passa pela licitação, sai muito mais caro. E esta droga você não compra em qualquer farmácia, pague menos da vida. Esta outra foi a segunda distribuição, que deu 11 mil. Olha, São Paulo já está a 5 mil, dobrou. Né? Esses dados estatísticos é interessante. Ó. Internações por hepatite viral, isso aqui, nós estamos tratando de doença cancerígena, porque o insucesso do tratamento de hepatite leva ao câncer de fígado. Tu pegas uma esponja e queime o palito de fósforo e insira. Vai ficar petrificado. É um exemplo bem simples de como vai ficar seu fígado. E aí, o motor que leva alimento, que produz o alimento para toda a sua estrutura, fica impossibilidade de trabalhar. E aí tu morres. Cria-se uma barrigona d'água e etc, 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 etc. Bem, nós temos esse quadro aí de transplante hepático, né? E de tratamentos. Aqui é a questão dos preços, o qual o Felipe falou, esse estudo da Hildo, nos fala o preço final de cada. Então, quando você vê esse preço aí, e sabe-se que 37 mil é dinheiro demais, dá para comprar um caminhão de vários containers em cima com a medicação e você fica indignado, né? Porque termina excluindo as pessoas. Porque se nós tivéssemos uma capacidade de detecção, e se nós conseguíssemos detectar, as pessoas entrariam em pânico e não teríamos tratamento. Porque eu quebraria o SUS com esse preço. Então, a regra, o segredo é o preço cair para que a gente insira mais pessoas no tratamento. Olha aí a brincadeira. O preço na Alemanha, no Canadá, na Espanha, em Portugal, no Brasil, nós compramos de 7 mil. No Egito, ó, $900. Na Índia. Então, a gente fica... Mas nós pagamos mais caro porque a gente tem dinheiro sobrando. Ou alguém está fazendo a coisa como não deveria fazer. Outra compra aqui, ó, pessoas infectadas, de acordo com a 130 milhões, essas informações. No Brasil, nós compramos as últimas remessas. $6.874, na Índia, 324, no Egito, 300. E pelos estudos da Rio, $62. Olha a diferença de $62 para $6.874. Tem algo errado no país. É um apelo que a gente faz, doe órgão, doe vida. Obrigado. Eu ainda tenho 1 minuto e meio, né, Mônica? Eu vou dar um susto em vocês. Não é susto. Ó, pessoal, no início da nossa fala, quem tem aqui acima de 40 anos, eu sugiro, não precisa entrar em pânico. Vá a uma unidade básica de saúde. Tente fazer essa urologia. De repente você tem hepatite C e não sabe. Eu não sabia, eu estava na porta do meu escritório, estava fazendo uma petição, aí eu vi o carro lá, a gente chama Hemonorte, colher sangue lá, né? Eu vou fazer uma boa ação. Você vai lá, desce, faz uma entrevista, diz por onde você andou, o que é que tu fez, tudo em segredo de Estado. Colhe e depois manda a carta para dizer, olha, você está tudo bem. Ei, vem cá que o negócio está... E aí eu tinha hepatite C. E aí eu descobri que quando eu tinha 14, era 15 anos, eu não tinha SUS naquela época, então quase toda esquina tem um ambulatório de enfermagem para fazer curativo, aplicar injeção, sabe? E eu, com 13 anos, já sabia aplicar injeção. Mas, naquela época, eu manipulava, você lavava, não tinha agulha nem descartável. E aí, nessa manipulação, eu devo ter contraído hepatite C. Com 20 e tantos anos depois, eu descubro. Então, é bom que a gente faça isso aí. Quem usa objetos pérfuro-cortantes, tenha cuidado. Vai para a manicure, leve seu kit. Porque a hepatite B, ela é 20 vezes mais potencial do que o HIV. Ela pega no esperma, tal qual pega a AIDS. A hepatite C só pega no sangue.
Mas, como dizia meu amigo Jeová, que não veio, que eu estou substituindo, que eu disse, olha, mas dependendo da fricção, você pode pegar e passar a hepatite C para alguém. Cuide-se e faça barulho. Obrigado. Obrigada, Bartolomeu, não só pelas informações que trouxe, mas pelos conselhos preciosos. Eu passo a palavra agora para o Leandro Pinheiro Safatli, que é o secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a Anvisa. Boa tarde. Primeiro eu queria começar agradecendo assim, o convite por estar participando dessa discussão, dessa mesa. Alô, agora estamos melhor. Não, alô, ótimo. Discutir preço de medicamento é uma discussão, acho que para a gente aqui que está na CEMED regulando o preço de medicamento, delicada numa situação como essa, nas discussões que estão acontecendo. A gente pode tanto abordar as questões como as ações que foram feitas para regular o mercado de medicamentos como um copo meio vazio ou um copo meio cheio. Eu vou ficar na perspectiva do copo meio cheio, porque eu acho que muita coisa foi feita, mas isso não quer dizer que muita coisa ainda precisa ser feita. Então, eu vim mostrar um pouco aqui do que foi feito ultimamente em cima da regulação de preço de medicamentos, de algumas conquistas que foram obtidas, mas com a ciência de que ainda tem muito o que fazer. Antes de entrar em detalhes, eu só mostrando um pouco como funciona a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Para quem não conhece, ela é uma Câmara que ela é ligada ao Conselho da República, ela é um Conselho de Ministros que é presidido pelo Ministro da Saúde, abaixo dele tem um Comitê Técnico Executivo que é coordenado pelo Secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e tem uma Secretaria Executiva ligada à Anvisa que faz o trabalho de execução dessa Câmara. As principais competências da Câmara, vou focar aqui em duas, ela estabelece preços tetos de comercialização no mercado de medicamentos. Vejo que aqui a gente está falando de preços tetos, isso é muito importante até para contrapor um pouco o que foi mostrado sobre o relatório do TCU, e algumas discussões podem acontecer. Esse preço teto que está acontecendo aqui, que a gente está estabelecendo aqui, é um preço teto que é para comercializar medicamento tanto para compra pública como para compra privada de uma unidade na ponta mais distante do país. Então, é preciso estabelecer um preço teto que consiga abarcar tudo isso. E é por isso que a compra pública centralizada, ela consegue, como ela tem uma compra por escala, ela consegue ter um desconto bastante alto. Então, a Câmara ela estabelece esse preço teto de medicamento para ser comercializado no Brasil, ela estabelece algumas margens que podem ser praticadas nesse mercado e também estabelece o reajuste anual de preço de medicamento. Para você lançar um medicamento no Brasil, você precisa ter pesquisa clínica, registro e preço. Só depois que você tem preço estabelecido pela CEMED, esse medicamento ele pode ser comercializado no mercado brasileiro, e tanto para o setor público quanto para o setor privado. A regulação que o Brasil usa não é uma regulação muito diferente do que acontece no resto do mundo. Aqui a gente fez um levantamento com 70 países para ver como é que esses países lidam com a questão de mercado de medicamentos e as regras, porque as conquistas foram grandes com a regulação de mercado, então as regras, os procedimentos adotados são muito parecidos. É muito comum se utilizar no resto do mundo o instrumento do price cap, que é esse que a gente utiliza para estabelecer preço teto de medicamento, e fazer análise, preço de referencial externo, você compara o que está sendo praticado no resto do mundo pelo preço de medicamentos na hora de se estabelecer esses preços tetos. Aqui a gente fez um levantamento, poderia estender mais essa pesquisa, mas mostrando que o usual é comum se regular o mercado de medicamento em cima de ferramentas como essas. Por quê? Porque mercado de medicamento ele funciona, ele tem características específicas. Mercado de medicamento é um bem credencial.
bem credencial é aquele mercado onde quem escolhe o produto, né, quem paga pelo produto. Então, a variável preço ela acaba perdendo um pouco essa característica de equilíbrio entre oferta e demanda, porque quem está escolhendo o produto ele não necessariamente usa o critério do preço para poder escolher o produto, que é o médico, quando ele vai escolher o produto, ele está preocupado com outras características e tem que estar preocupado com essas outras características mesmo. Então, e essas características que estão aqui, que eu listei aqui, elas, baixa mobilidade vertical de classe, uma série de simetria de informações. As características, elas não são típicas só do Brasil, ela é típica são características típicas desse mercado. E por causa dessas características, você tem essa estrutura regulatória no resto do mundo. Olhando para o Brasil, andei até atrás, até pouco da década de 70, mas eu podia andar para trás também e ver que o Brasil também sempre regulou esse mercado. Você teve um período na década de 90 em que não houve regulação do mercado de medicamentos e a consequência foi essa aqui. Preços completamente, com reajustes completamente inexplicados de preço. Nesse período. Aí se teve uma CPI, no fim dos anos 90, em que se chegou com a conclusão de que era preciso criar algum instrumento regulatório para esse mercado, se criou o instrumento regulatório desse mercado, e desde que se criou essa Câmara, que foi a CAMED, no início dos anos 2000, em dezembro de 2000, vejam como é que está o comportamento de preços, aqui deflacionado pelo INPC. Vejam que que a gente está aqui em 2016 com preços de medicamentos próximos de 1997, 97, 96. Vejam que você tem os preços reais, eles estão caindo ano a ano de preço de medicamento. Alguns outros efeitos da regulação, o reajuste de preço, reajustes de preços na área da saúde no resto do mundo costuma, e é comum aqui no Brasil também, serem maiores do que os reajustes médios de preço, reajustes médios de preços do mercado. No Brasil segue característica semelhante, os reajustes de preços na área da saúde, eu estou colocando aqui serviços de saúde e produtos para a saúde, eles são maiores do que o reajuste médio da inflação, mas os reajustes de medicamentos estão abaixo do reajuste médio da inflação e do reajuste da área da saúde. Além do que os preços de entrada no mercado de medicamentos, aqui a gente pegou os preços de produtos novos que estão entrando no mercado de medicamentos, que as empresas solicitam para a gente. A gente reduz os preços de cerca de 87,5% dos produtos novos, uma média de 35% de redução desses preços. Aqui só mostrando um pouco o que eu tinha falado, vejo que o reajuste de preço acumulado dos últimos 10 anos na área da saúde, ele foi em torno de 157%, e vejo que o reajuste desses 10 anos em medicamento foi a metade do reajuste da área da saúde. E foi, inclusive, abaixo do reajuste médio medido pelo IPCA. Isso é uma conquista da regulação, também da regulação. Veja, aqui eu estou trazendo um exemplo, eu podia trazer vários exemplos de mercados que têm características semelhantes ao mercado de medicamento, em que no Brasil o efeito que não tem regulação, e no Brasil, aqui eu peguei um caso só, de um marca-passo específico, em 2010, veja que o preço desse produto na Alemanha é de $3.500, o preço no Reino Unido, quem fabrica o produto, no Reino Unido, $3.800, no Brasil, esse preço está em torno de $20.500. Esse tipo de característica a gente tende a acontecer muito menos na área de medicamentos no Brasil. Esse setor ele tem características parecidas com o do medicamento, é um bem credencial também, não tem regulação e os preços praticados no Brasil são muito mais altos do que o resto do preço do mundo. Aqui eu trouxe talvez o estudo que o primeiro palestrante falou sobre a Universidade de Liverpool, mostrando um pouco, Estados Unidos talvez seja um dos únicos países das grandes economias que não tem regulação de mercado de medicamento. E essa Universidade de Liverpool fez uma comparação entre os preços
dos Estados Unidos com o preço da Inglaterra e descobriu que o preço na Inglaterra é 3 vezes menor do que em mediana do que o preço americano. E esse mesmo estudo chegou na conclusão de que os preços no Brasil são 6 vezes menores do que os preços americanos. Vejo que isso aqui não é uma contradição ao estudo que foi apresentado pelo TCU. O TCU fez um estudo sério, teve recomendações importantes para a CEMED. A gente acabou adotando uma série de recomendações que eles fizeram, mas a parte de análise de preço, comparando com preços internacionais, ele pegou preços, não preços praticados de mercado, ele pegou preços tetos. Então, por isso que dava aquela discrepância, colocando como o Brasil tivesse, em alguns produtos, preços mais altos do que lá fora. Mas o que a gente tem visto no mercado brasileiro é que no mercado brasileiro de medicamentos, a gente tem preços aqui no Brasil próximos dos preços internacionais ou menores do que os preços internacionais. E isso é um avanço. Se fosse pegar na década de 90 os preços praticados no Brasil, eles seguiam na mesma linha dos preços de produtos para a saúde, com aqui sendo praticado preços muito mais altos do que lá fora. E vejam que aqui essa é uma característica que é comum não só para essa área da saúde. Aqui, bens industriais no Brasil normalmente têm preços no Brasil mais caros do que lá fora. Posso ficar citando eletrônicos, iPhones, celular, automóvel, aqui é mais caro. Talvez medicamentos seja um dos únicos bens industriais que você tenha preços no Brasil próximos ou mais baixos do que os preços internacionais de uma cesta de países que a gente analisa, no caso da CEMED aqui, para medicamento. Trazer esses preços no Brasil para preços próximos dos internacionais ou mais baixos que internacionais foi um trabalho muito grande. Acho que a CEMED ela tem um peso importante ao fazer, ele tem uma participação importante nesse tipo de procedimento, e acho que foi uma conquista desses últimos 15 anos de regulação. Falando um pouco rapidamente sobre o mercado de oncologia, aqui eu trouxe alguns dados, vou mostrar alguns dados bem rápidos aqui. Acho que aqui eu posso destacar um dado interessante, que mostra que o peso do gasto com medicação tem uma distribuição por grupos anatômicos aqui, e mostra que os medicamentos nessa área de oncologia, eles dobraram o peso nos últimos 10 anos no gasto com medicamento no país. Por outro lado, assim, só como comparação, posso mostrar aqui parasitologia, que caiu pela metade. Isso reflete uma série de políticas podem ter sido bem-sucedidas na área de saneamento básico e coisas do tipo. Mas, assim, vou destacar só esses dois casos. Antineoplásicos e imunomoduladores, que dobrou o peso nos últimos anos. Isso provavelmente por causa do lançamento de drogas de alto custo, o peso que essas drogas de alto custo têm no gasto total com o medicamento. Aqui eu detalhando um pouco mais aquele grupo anatômico, a gente mostra que onde tem um peso maior continua sendo os antineoplásicos. A gente mostra que caiu bastante agentes imunoestimulantes e caiu pela metade os hormônios de terapia citostáticas. Dentro das subclasses terapêuticas dentro desse grupo anatômico, vejam que você tem duas que concentram a maior parte do gasto, do faturamento. Anticorpos monoclonais e inibidores de proteína quinase. E dentro dessas classes, vejam que esse mercado de medicamentos, desse tipo de mercado de medicamentos aqui, a gente está tratando de maior parte de mercados onde a concentração de mercado ela é muito alta. E aí entra um pouco na linha falada sobre a questão das patentes. Aqui a gente tem 86% das subclasses dentro desse mercado, elas são fortemente concentradas. E aqui, então, quando você está lidando com mercados altamente concentrados, há uma possibilidade maior de exercer um poder de mercado aqui dentro, de conseguir praticar preços mais altos dos produtos. Só tem uma classe que você tem de mercado concorrencial, que são os inibidores da proteína quinase. Aqui também, acho que um dos últimos slides que eu vim trazer, vejam a evolução de 2004 até 2014,
do tipo de produto entre novo, biológico, similar e genérico. Aqui é o dado de faturamento, aqui é um dado de quantidade. Interessante ver como tem crescido o mercado de genéricos ano a ano, de 2004 a 2014. Em 2006, tem uma quebra, a gente está avaliando o que aconteceu com o banco de dados em cima disso, então esse dado de 2006 ele deve ter algum tipo de problema, mas o que não perde essa sequência de crescimento do mercado de genéricos dentro desse mercado de medicamentos oncológicos. Nossa, eu falei não tempo. Obrigado. Muito obrigada, Leandro. Eu passo agora a palavra para a Paula Jones. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu vou entrar aqui com um tema aparentemente ligeiramente diferente, mas eu acho que, na sua essência, muito parecido, porque eu acho que é uma questão... eu encaro um pouco essas conexões que a gente vem tentando fazer como questões sistêmicas do mundo que a gente vive. Eu queria começar falando aqui, quando eu digo questões sistêmicas, é que muitas vezes não se trata de um mundo de mocinhos e vilões. Se trata de sistemas em que determinadas coisas impactam a população de determinada forma, porque existem algumas regras no jogo macro que são mais fortes do que a boa intenção das pessoas em determinados ambientes, em determinados setores da sociedade. E, lamentavelmente, quando a gente vê alguns temas da saúde, a questão da necessidade de geração de lucro acima de qualquer outro princípio da defesa de direito humano, ele acaba que se sobrepõe às questões mais humanitárias, né, que deveria, assim, aquela coisa, quando tem essas demandas, colocar pessoas na frente de lucro, porque tem N situações pelo mundo afora que as pessoas simplesmente estão morrendo, sendo contaminadas, enfim, totalmente, enfim, com químicos, agrotóxicos, enfim, tem N setores aí da sociedade que causam um impacto enorme, mas que por trás deles tem uma necessidade, a premência de gerar lucro para seu acionista. Então, não se trata de gente boa, de gente má, de setor bom ou de setor ruim, mas eu acho que se trata de uma questão sistêmica que a sociedade precisa discutir coletivamente. A gente precisa levar essa discussão a sério, para a gente poder tentar mudar essa regra de jogo para ficar melhor para todo mundo. Eu acho que as regras do jogo, como elas estão hoje, elas estão muito ruins. O exemplo dos Estados Unidos me chama muito a atenção, porque é um país que está completamente dominado por uma lógica de mercado em um congresso que declarou que pizza é vegetal, por interesse econômico, onde, quando se tenta fazer um plano de saúde, de acesso às pessoas que não têm acesso, porque lá nem o SUS existe, isso... surgiu uma lei naquele ambiente de impedir uma negociação de preço entre governo e indústria, ou seja, é um sistema democrático altamente distorcido e que a gente está vendo os efeitos nisso na saúde das pessoas. A gente precisa levar essa discussão a sério. Vou apresentar rapidamente a ACT e entrar num caso que fala muito sobre isso, que é o caso que trata também de uma questão de propriedade intelectual, no embate entre o governo do Uruguai e a Philip Morris. Mas a ACT é uma organização que faz advocacy, tem mais de 1.000 integrantes, mais de 150 instituições que fazem parte dessa rede. A gente está completando 10 anos de formação, assim, de aniversário oficial, mas a gente, enquanto uma rede informal da sociedade, a gente existe até há mais de 10 anos, e a nossa missão é contribuir para implementar as medidas da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é o primeiro tratado internacional de saúde pública no Brasil. A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco tem algumas características muito interessantes, inclusive do ponto de vista de identificar quais são os principais obstáculos que a gente enfrenta na hora de implementar as políticas de controle do tabagismo. Enfim, a gente, além do tabagismo, a gente expandiu a nossa área de atuação a partir de 2013, e a gente trata também com políticas de alimentação saudável, redução do consumo de álcool, promoção da atividade física, que são os fatores de riscos das doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o câncer. E é impressionante como a dinâmica dos obstáculos que a gente enfrenta, ela é muito parecida para todos esses fatores de risco, talvez com pouco exceção da atividade física.
Enfim, aí são as principais doenças e os principais fatores de risco ligados a todas elas. Aqui a CT, né, com essa ampliação de escopo mais recente. E todos nós sabemos, né, que o tabagismo é um exemplo de sucesso nas políticas eficazes de saúde pública. Me lembro que eu conheci a Mônica aí num debate ferrenho sobre quando São Paulo aprovou a lei antifumo, não sei se ela gostou muito, mas, enfim, foi um debate super interessante no programa Entre Aspas, que foi um debate muito intenso na sociedade, foi muito importante, e que surgiu de um trabalho, esse trabalho de advocacy, que a Mônica apresentou hoje mais cedo, lá na parte da manhã, né, um case que foi um trabalho que levou 2 anos de muito esforço e muitas articulações. A nível nacional, né, mais para frente, enfim, uma lei federal também foi adotada. E, para fazer essas ações de advocacy, a gente faz as séries de ações ali que o Felipe já descreveu um pouco também do que a gente faz, né, acompanhamento de audiência pública, promoção de audiência pública, enfim, visita a legisladores, fomento a essa rede ACT, e o monitoramento das ações da indústria do tabaco como um elemento muito importante do nosso trabalho, que quando a gente vai levar uma política adiante, veladamente, normalmente no caso da indústria do tabaco, porque é uma empresa, uma indústria, um setor da indústria, que ele não tem ele já tem uma pecha assim, essa indústria é do mal, né? Já tem um pouco essa visão da indústria em função da forma que ela se comportou ao longo dos anos e, principalmente, durante todo o processo de negociação da Convenção Quadro, porque ela realmente usou estratégias muito veladas para impedir que a gente avançasse com as políticas de saúde pública. Desde a utilização de grupo de frente para dizer, não, vocês não podem avançar com uma lei antifumo porque o agricultor lá no Rio Grande do Sul vai perder emprego. Bobagem, você não pode avançar com uma lei antifumo porque o garçom não vai ter mais emprego. Bobagem, via de regra, com argumentos econômicos que nem se sustentam à luz da realidade. Mas é um exemplo que ela, enquanto empresa, enquanto indústria, ela tem uma obrigação com os seus acionistas e com a sua razão de ser, que é vender mais daquele produto, e na saúde pública a gente quer vender menos daquele produto. Aqui são só fotos assim, a gente faz advocacy também a nível federal. Agora, entrando no caso da Philip Morris e do Uruguai, em síntese, isso foi um acordo, e havia um acordo de promoção recíproca, um acordo comercial entre a Suíça e o Uruguai, que foi assinado em 88 e que está em vigor desde 91. E aí isso foi centro de uma disputa que foi decidida recentemente, agora em 8 de julho de 2016, por conta de uma medida de proteção do Estado uruguaio na área do controle do tabagismo, plenamente de acordo com a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que exigiu das empresas que uma mesma marca não poderia ser comercializada com várias embalagens diferentes. Por exemplo, a marca Marlboro, aí no caso da Philip Morris, eles tinham que escolher uma forma de comercialização, e isso com base em rios de evidência de que não existe cigarro menos danoso do que hoje, né, não existe cigarro light, ele não é menos nocivo do que o cigarro regular, e isso passa para a população uma impressão enganosa de que os cigarros light seriam menos nocivos, que isso é uma estratégia vinda lá dos anos 60, de que quando surgiram os primeiros estudos mais contundentes, falando, olha, a gente não tem mais dúvida, cigarro causa câncer, e aí começaram, não, então, em vez de parar de fumar, troca para um cigarro light, suave. Então, isso foi uma estratégia da indústria para não perder mercado. E aí, o Uruguai decidiu regular isso, e exigindo, né, exigindo, além da questão das marcas, as imagens de advertência sanitárias nas embalagens de cigarro. Aí a Philip Morris não gostou, né, de que essas medidas fossem tomadas a nível de país, alegando que se trataria uma violação ao direito de propriedade industrial sobre a marca, alegando que isso era uma violação a esse acordo de investimento lá de 1988, né, em vigor desde 91, e que seria uma perda de valor para a empresa e que o Uruguai não teria direito de fazer isso. Tem alguns detalhes. Bom, a prevalência de fumantes no Uruguai, em função dessas medidas, elas vêm caindo ao longo dos anos.
Entre os jovens, também a proporção de iniciação no tabagismo vem caindo, ou seja, as medidas de controle do tabagismo, isso a gente não tem dúvida, em lugar nenhum do mundo, o Brasil também é um exemplo, elas que contribuem para essa redução no consumo, que é o que se almeja enquanto o Estado que tem o dever de proteger a saúde pública, ele precisa adotar essas medidas para cumprir o seu dever de Estado. Uma das coisas que a Philip Morris alegou foi que ela perdeu o mercado, o que é um fato também não real, porque não houve uma perda de mercado, porque um dos elementos que a indústria trabalha, principalmente a indústria do tabaco, que para ela é interessante ter cigarro barato no mercado. Quando você reduz preço, você consegue aumentar o mercado, então se trabalha muito com essa questão de preço, até para a regulação de mercado. Ou seja, mas isso foi uma das coisas que foi alegado. E essa estratégia das cores que eu comecei a entrar, já entrei um pouco em detalhe, quando começaram a surgir esses estudos, a resposta da indústria foi essa dos cigarros menos nocivos, que, na realidade, isso é um engodo, é só uma estratégia de marketing revisada para responder aquelas novas evidências, falando não faz diferença nenhuma fumar cigarro light ou regular. Inclusive, tem algumas evidências que demonstram que pode até ser pior, porque você tem uma necessidade X de nicotina, então você pode fumar um cigarro mais suave, você vai ou tragar mais profundamente, ou precisar fumar um número de cigarros maior para conseguir atender a sua necessidade pessoal de consumo de nicotina. Então, é um engodo enganoso e até potencialmente mais perigoso. E aí, toda essa coisa, todo mundo sabe que no Brasil foi exatamente a mesma coisa que a indústria fez e ainda faz até hoje, a gente não tem uma regulação como a uruguaia, que todo mundo sabe que quem fuma, que vermelho é forte, né, que o azul é mais fraquinho, e que o ouro é mais fraco ainda, e o outro é mais fraco ainda. Todo mundo sabe que as cores estão associadas aos teores. E, como foi proibido o uso dos termos, isso é proibido no Brasil, se utilizou as cores e todo mundo conhece reconhecer pela cor. Mas a decisão foi favorável ao Uruguai e tiveram alguns elementos chaves para essa decisão favorável. Um foi o apoio da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, como uma espécie de amicus curiae nessa judicialização que a indústria fez em relação ao governo do Uruguai. Outra foi o apoio da comunidade científica, enfim, as evidências estão todas aí, a própria Convenção Quadro para o Controle do Tabaco é um tratado totalmente baseado em evidências do que funciona, a formação de uma equipe de especialistas e uma defesa feita de uma forma coordenada entre grupos de advogados de várias instituições. A posição da Corte foi super interessante, porque, foi que não houve expropriação da marca, ou seja, não é que outra pessoa vai poder usar aquela marca, ninguém pode usar aquela marca daquela forma. Então, ninguém expropriou a marca de ninguém. Você simplesmente restringiu a forma de utilização da marca por uma questão de defesa à saúde, do dever do Estado de defender a saúde. Enfim, indústrias que causam danos, elas têm que ter alguma expectativa de regulação. Isso é um princípio básico. O registro da marca não impede que se controle a comercialização do produto, ou seja, a empresa pode ter uma patente, né, uma propriedade em relação àquela marca, mas isso não significa que o Estado não tenha direito de controlar a comercialização daquele produto. Produtos como tabaco, enfim, isso parte da questão da expectativa de regulação, têm que ser estritamente controlados, e nenhuma convenção internacional, porque sempre se alega essa discussão entre o que vale mais, o comércio ou a saúde. Essa é uma discussão muito grande, qual é o valor humano mais importante, o direito à livre iniciativa, o direito ao comércio ou o direito à saúde. E, na verdade, na questão da regulação, não existe nenhuma convenção internacional, o próprio TRIPS tem várias exceções que protegem o direito à saúde. Então, não existe uma imunidade à regulação. Enfim, existe uma conexão lógica entre a medida que o Uruguai adotou e os objetivos de saúde pública que se pretendia, e a gente viu que, de fato, está havendo uma redução no consumo de cigarro. Não é uma medida discriminatória, porque nenhuma outra agente econômico vai poder usar aquela marca, então não é porque eu estou beneficiando um diante do outro, e todos os concorrentes vão ter que estar sujeitos às mesmas regras, ou seja, não há discriminação.
E existe uma questão do histórico. O histórico da indústria do tabaco é um histórico de fraude, de mentira. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, por exemplo, o Informante. Enfim, a gente tem toneladas de evidência do que a indústria sempre alegou publicamente e do que ela sabia internamente, muito também em relação ao dano dos seus produtos na sociedade, e ela mentiu, omitiu deliberadamente. Isso explica um pouco que quem é da área, que tenha fortes restrições ao comportamento da indústria, porque muito para além do produto nocivo que ela fabrica, existe a questão das práticas e políticas que ela optou por adotar por uma estratégia de defesa dos seus lucros. Enfim, o Estado ele tem que ter o dele, acho que ele tem o dever de regular, a gente tem papéis diferentes na sociedade, eu acho muito importante que a gente compreenda esses papéis, para fechar caindo naquela minha lógica anterior, que não se trata de anjos e demônios numa sociedade, se trata de relações de tensão criadas por regras de jogo que nós mesmos criamos enquanto sociedade, enquanto atores, né, de um coletivo, e que nós podemos mudar, né, porque eu acho que se as regras não estão atendendo aos interesses humanitários, que eu entendo que a sociedade, enfim, almeje, a gente pode mudar essas regras do jogo, nada impede isso. E nenhum Estado pode responder por dano quando ele está exercendo de boa fé o poder dele de regular. Vou passar aqui, porque já foi. A condenação da Philip Morris foi em 7 milhões de dólares, e foi uma vitória muito importante para a saúde pública, porque o que significou, em última instância, por que a Philip Morris, que tem um capital infinitamente superior ao PIB do Uruguai, fez essa ação contra o Uruguai? Foi para evitar que outros países pequenos ao redor do mundo tomassem uma medida como a que o governo uruguaio tomou. Então, tem esse efeito que, felizmente, com essa decisão favorável ao governo do Uruguai, você estimula que os Estados cumpram com seu dever de regular. Aí foi um post que a gente fez em comemoração, né, com a vitória do governo uruguaio. E essa coisa eu já falei, essa simetria de forças completamente absurda, e essa simetria de forças está acontecendo a nível global em vários setores, né? Você tem muitas corporações que elas têm um capital infinitamente superior ao PIB dos países, então essa dificuldade de um Estado regular o setor privado é crescente. E aqui a gente está com uma campanha pela embalagem padronizada no Brasil, né, que é uma das coisas que a gente pode avançar, que é uma medida que já foi adotada na Austrália já há alguns anos, que é você acabar com a questão da utilização de marca para vender um produto como cigarro, mantendo o nome da marca para que o consumidor consiga saber a marca que ele consome, mas sem ter um apelo de marketing em cima daquele produto. Isso aqui foi o que eles usam, uma charge que fizeram na Austrália, porque é óbvio que a Austrália enfrentou um desafio muito grande quando ela adotou isso, enfim, também várias judicializações da política australiana, e aí foi uma charge que eles fizeram que eu achei muito bacana, que é os consumidores têm direito, né, porque se fala muito no direito de escolha, e os consumidores têm direito de morrer com uma embalagem colorida nas mãos, como se o colorido da embalagem fosse uma coisa muito importante para o consumidor, e vamos combinar que não é, né? E aí, assim, isso aqui acho que é um pouco o trabalho que a gente tenta fazer enquanto sociedade civil, né? De juntar coletivos para a gente conseguir fazer frente a esse poder econômico que dita tanto as regras do mundo que a gente vive hoje, e eu realmente acredito, do fundo do meu coração, que é possível a gente mudar isso para todos nós. A gente vive no mesmo planeta, a gente vive aqui, no caso, no mesmo país, e a gente precisa mudar isso coletivamente. E aqui um convite a participar da rede, e obrigada. Pior que não dá para ver. Pouquíssimos segundos você passou, fica tranquila. Muito obrigada a todos, foram brilhantes e interessantíssimas colocações de temas que dizem respeito ao leigo e a quem lida diretamente com essa indústria ou com os serviços de saúde. Enquanto a Paula falava, eu cometi aqui a indelicadeza de consultar o Twitter para ver como estava o julgamento do Supremo. E é tão interessante essa questão de preços, o que se espera do Estado, o que é direito do cidadão, o que é justo.
sobre medicamentos e preços, que os juízes têm se colocado realmente numa situação de dizer é dificílimo para nós, juízes, decidir sobre políticas públicas. Isso quem deveria estar resolvendo é o Estado. E moralmente complicado, porque você está diante de uma decisão que pode significar a vida ou a morte das pessoas. E tão curioso é esse julgamento do ponto de vista judicial e de suas consequências, que 3 ministros votaram até agora e cada um falou uma coisa diferente. O ministro Marco Aurélio Mello, que é o relator, tinha decidido que, tinha dito no seu relatório que não, que isso, o Estado tem que ter a última palavra, porque, afinal de contas, é muito caro. Aí foi suspenso o julgamento há 2 semanas e, imediatamente, o ministro seguinte, que é o Luiz Roberto Barroso, pediu vistas e apareceu, então, logo depois, hoje iria votar. E o Marco Aurélio Mello falou, não, espera aí, eu vou aditar algo à minha decisão anterior, dizendo, não, o Estado vai ter que dar, sim, o medicamento que o paciente precisar no momento em que ele precisar. O Luiz Roberto Barroso, então, quando foi fazer o voto, disse que um juiz não é um médico, ele não pode tomar uma decisão sobre isso, obrigando o Estado e a autoridade de saúde a fornecer um medicamento em custos elevadíssimos para municípios, estados e para a União, para o SUS, no caso, e que, então, ele considerava que esse impacto estava além financeiro e de saúde, além das atribuições de um juiz, e que, portanto, a última palavra deveria ser da Anvisa, e a Anvisa só deveria fornecer os medicamentos que ela já homologou, portanto, já registrou. Qualquer coisa fora disso não deveria ser considerado. O terceiro ministro foi o ministro Teori Zavascki. Ele acabou de votar e ele disse que considerava uma terceira posição, que é o seguinte, ambos concordam que está tudo esgotado, quer dizer, a capacidade do Estado de criar novos gastos está praticamente no limite e já não se sabe como conter essas despesas e racionalizar o sistema. Mas, segundo o ministro o ministro Fachin, ele acha que só se houver, o Estado só deve fornecer se houver alguma atuação irrazoável por parte da Anvisa. Com relação a novos medicamentos, e isso acho que nos interessa diretamente, a indústria reclama muito que a Anvisa demora muito para homologar registros de patentes. Então, ela tem critérios muito rigorosos para analisar os protocolos, e esses protocolos levam em consideração diversas variáveis, desde com quem que está sendo testado, se está testado em humanos, se não está, se tem problema, se não tem. E esses registros demoram demais, segundo a indústria. A gente viu isso no julgamento daquele medicamento do câncer, que a USP estava fornecendo e não tinha protocolo, e eles diziam, se a Anvisa já tivesse cuidado disso, já teria dito que esse medicamento não interessa. Então, o Fachin diz que só quando houver uma irrazoabilidade na atuação da Anvisa de retardar o registro de um medicamento para além de 365 dias, aí sim, o SUS seria, então, obrigado a comprar o medicamento que a Justiça mandou entregar para o doente. Ou seja, são 3 cabeças de juízes, 3 sentenças diferentes, nada vai conciliar em termos de uma política pública emanada do Estado que, efetivamente, resulte em tranquilidade jurídica para o paciente e para o sistema. E o que aconteceu é que o 4º ministro a julgar, que aí sim era o Teori Zavascki, disse, quero vistas para tudo. O julgamento, então, está interrompido por mais algum tempo. Essa é a última notícia, mais chata, que eu deixei para o final, é claro, senão nem precisaria falar. Portanto, eu volto a essas 3 posições, porque são eles que estão decidindo tudo isso agora. E eu gostaria de saber o comentário de vocês em relação a isso. 3 ministros do Supremo dizem,
o SUS tem que fazer tudo. Não, o SUS tem que fazer só o que a Anvisa homologa. 3, quando a Anvisa não for eficiente, a Justiça tem que entrar e tem que decidir. Qual dessas ideias vocês combinam? Bartolomeu. Desculpe pela longura da pergunta, mas eu tinha que fazer um relatório. Né? Já estava ligado. Bem, tem um detalhe interessante, Mônica e pessoal. Eu costumava estar aí, mas é ruim estar aqui, viu? O princípio da reserva legal, ele é muito subjetivo. Eu não vou entrar no princípio da reserva legal para que ninguém pense que eu vou defender o Estado. Se eu estou defendendo o Estado, coletivamente eu estou defendendo os nossos impostos que foram lá depositados para os caras fazer a coisa direita. Mas aí eu não vou entrar no princípio, na seara do princípio da reserva legal. Eu vejo o seguinte, é necessário se criar as câmaras técnicas. Uma vez criadas as câmaras técnicas para as patologias específicas, porque nas câmaras técnicas você tem o profissional médico, você tem tem a academia, tem a representação da sociedade civil. Eles é que vão analisar quando o médico receita, prescreve. Funciona no caso das hepatites virais. Por exemplo, se agora nós estivéssemos fazendo um procedimento, eu cortasse aqui, me misturasse com o corte dela, e passasse meu vírus da hepatite C para a Paula, que eu não vou fazer isso de jeito nenhum, Paulinha, ela vai receber esse vírus, mas não necessariamente ela precisa ser curada. Eu gastar 37 mil conto para curar, porque há um tempo de maturação desse vírus. Então, por aí, eu estou falando bem simplista, porque eu não sou médico, só com esse conhecimento que a gente roda o país todo discutindo essa patologia. Então, a Câmara Técnica iria dar luz para o jurista. E aí, assentado nessas informações, protocolo, Câmara Técnica, aí vem o terceiro item, que é o que nós brigamos. Não adianta o SUS incorporar uma medicação cara se nós não temos dinheiro para pagar. É como eu comprar mercadoria e colocar lá na vitrine. Aí os pobres assalariados passam, olha, ai que bonitinho, e vai embora. Então, não tem como. Há de se discutir a questão das patentes, né, o tempo que a Anvisa demora para fazer esse despacho. Até aí ele é o detentor da venda. Né? Então, passa por aí, esses 3 elementos. Né? Câmara técnica, né? A discussão do preço, do fabrico, se o preço é justo, e o governo incorporar, porque senão ele não pode comprar. Paula. Bom, eu acho que é um tema bem complexo, né? Em primeiro lugar, assim, a gente está vivendo uma certa judicialização da política e politização do judiciário, né? Em linhas gerais, em várias áreas. Por princípio, eu defendo a posição de que essas decisões devem ser técnicas e não devem ter um juiz, concordo plenamente que um juiz não tem capacidade técnica de dar uma última palavra sobre qual medicamento deve ou não ser fornecido. Ele na dúvida, ele diz que sim. Porque na dúvida, porque é o direito constitucional, uma vida de uma pessoa, né? E que o juiz vai dizer não, morra. Né? Exatamente. Então, o direito constitucional, como a Suprema Corte, pela ótica do direito constitucional à saúde, a resposta seria sim, mas eu acho que o tema é mais complexo. Eu defendo a Anvisa, né, enquanto órgão técnico para vários temas de saúde, inclusive a Anvisa está sendo judicializada em outras questões, o poder regulatório da Anvisa está sendo contestado na Suprema Corte pela Confederação Nacional da Indústria em função de uma regulação do tabaco. Ou seja, eu acho que é importante a gente fazer o debate na sociedade desse conjunto de coisas que estão acontecendo, por que a gente está nessa situação de saúde, enfim, fazer o debate, quanto mais a gente debater, melhor. Né?
Mas seria triste assim chegar e ter já a última palavra lá do judiciário sem fazer o debate devido na sociedade, e acho que a gente não faz esse debate na sociedade, acho que a gente faz ele de uma forma enviesada, acho que a mídia cobre pouco esse assunto, eu acho que tem tanta coisa para ser discutida que não está evidente, que não aparece, e, para mim, eu acredito profundamente numa democracia, a única forma de avançar é debatendo, mas tendo acesso a todos os lados da história, que eu acho que aí é um ponto que fica um pouco falho em alguns temas específicos em função das forças que determinam o que aparece e o que não aparece num debate. Então, é complexo. Vamos debater. Eu só queria acrescentar uma informação. Você disse que como é que chegou no Supremo? Chegou no Supremo por uma razão muito curiosa. É que a pessoa no Rio Grande do Norte e em Minas Gerais, houve 2 casos, recorreu à Justiça, na primeira instância conseguiu o remédio. O Estado recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça concedeu o remédio. Aí o Estado recorreu ao Supremo para dizer, vem cá, mas, afinal de contas, somos ou não somos obrigados a dar? Por isso que ficou constitucionalizado. Mas a maior parte das decisões, e são, se eu não me engano, 18 mil já por ano de fornecimentos disso, era 9 mil em 2010, já são uns 18 mil, são decididas no âmbito dos estados hoje quebrados. Mas esse é algo que você estuda bastante, não é, Felipe? Por isso eu queria ouvir sua opinião. Bom, eu não sei se eu vou te dar uma resposta direta, acho que eu vou esperar mais algum ministro votar para falar. Ter uma quarta opinião, né? Para ter mais Serão alguma 11 opção. até o final. Pois é. Não, eu acho que assim, é super interessante esse ponto, essa discussão está acontecendo agora. Eu acho que no GTPI a gente sempre investiu mais em garantir os direitos de forma coletiva, né? A gente não entra muito nessa esfera do caso individual. A gente sempre tenta enxergar a inclusão de medicamentos, a oferta de medicamentos no sistema, de uma forma ampla para todo mundo, de uma forma universal. Mas é verdade que no próprio movimento de AIDS, em alguns momentos, se usou a judicialização justamente para sinalizar a importância de um determinado medicamento, né? Se usou essa estratégia, até o ponto em que o medicamento foi incorporado e passou pela compra centralizada e aí foi feito de uma forma sustentável. Então, a gente não tem uma posição contra ou a favor da judicialização, né? Ela é um instrumento democrático, é um instrumento de garantia do direito à saúde. Agora, há de se buscar, sempre que possível, essas estratégias que passam por uma discussão mais ampla, mais coletiva, mais transparente. Por isso que a gente defende discussão de redução de preço, as incorporações serem discutidas, como a gente tem no Brasil hoje, né? A gente tem a Conitec, que foi criada em 2011, é uma câmara de análise de incorporação de medicamentos. Ali é feita toda uma avaliação, custo, benefício, e aí tem um parecer que é público, é transparente, muitas vezes tem audiência pública. Então, tem toda uma estrutura no Brasil para se fazer essa discussão. Só que muitas vezes as empresas também têm o interesse que seja de uma outra forma, né? Que tenha um registro, e aí já tem uma pressão muito grande da classe médica para aquilo ser usado, e aquilo ainda não foi avaliado, então, e aí se coloca a culpa na burocracia. Então, é difícil julgar, assim, não estando diretamente envolvido com nenhum caso de judicialização desses que estão sendo discutidos. Mas eu acho que a gente é muito mais complexo do que sim ou não. O que eu acho que a gente não pode cair no erro é de restringir o direito à saúde. O direito comprometeu, inclusive em esferas internacionais, a utilizar o máximo de recursos disponíveis para garantir o direito à saúde. Então, de forma alguma, a gente pode criar concessões nesse sentido, né? Relativizar o direito à saúde. Pode em determinadas ocasiões e não pode em determinadas. Eu acho que a gente tem que buscar outros caminhos para tapar os buracos que estão falhando. Tem muita coisa que é falha, assim, de demora. Então, se é esse o problema, se invista mais na Anvisa, se invista mais nas instâncias que regulam, para que sejam mais ágeis, mas há uma série de estratégias das indústrias também de criar uma confusão nesse meio de campo. Teve há pouco tempo uma nota da Interpharma, que é a Associação das Empresas Multinacionais no Brasil, questionando a Conitec, dizendo que a Conitec, às vezes, rejeitava um pedido de incorporação de um medicamento e que, por isso, tinha muita judicialização. Então, assim, você acusar um órgão que está fazendo uma análise técnica, né, é bem complicado politicamente, né, porque
basicamente o que você está defendendo é que não tenha nenhuma avaliação técnica, né? Se a avaliação técnica é a barreira, a tendência vai ser pressionar para que não tenha. O Reino Unido tentou fazer isso. Eles tinham, para medicamentos de câncer, inclusive, eles têm o NICE, né, que é uma instância semelhante, faz uma avaliação, dá um parecer e diz incorpora ou não incorpora no sistema público. Num determinado momento, tinha uma pressão na área de oncológicos e foi decidido tirar isso do NICE. Então, o NICE não avaliava mais oncológicos. E aí tinha um fundo só para bancar os gastos com medicamentos de câncer. Esse fundo começou com uma previsão de 200 milhões, depois teve que aumentar para 280, não tinha avaliação, tudo era aceito, não tinha controle de preço. Explodiu. E até os preços que a gente tem hoje no mundo inteiro de alta de medicamento de câncer é um efeito colateral dessa falta de avaliação técnica. Então, assim, a gente precisa fortalecer as estruturas institucionais, não cair numa solução fácil e vazia de dizer sim ou não para um direito que está na Constituição. Eu deixei o Leandro para o fim, porque, evidentemente, ele tem uma palavra institucional aqui, sendo da Anvisa, mas eu acrescento um argumento do ministro Barroso, em que ele diz a Anvisa e o SUS não podem ser obrigados a fornecer medicamentos experimentais, porque, se ainda não estão homologados em parte alguma ou em poucos lugares do mundo, não pode ser obrigatório, embora seja a única esperança de algum determinado doente. Então, eu te acrescento porque o remédio experimental é justamente aquele que é tão caro que ninguém pode pagar. Isso. Tem medicação que está sendo judicializada, que do ano passado para cá, só a União gastou mais de 700 milhões de reais com esse medicamento. E aí, um medicamento que não tem registro, quer dizer, por que a empresa não pediu registro ainda desse produto? Não tem registro, você não, o órgão que tem a função de avaliar se o produto ele tem segurança e tem qualidade, a Anvisa, por meio do registro, quer dizer, você não tem essa segurança de que o produto ele é seguro e ele é eficaz, você não tem preço, essa análise de preço que a CMED faz para saber se o preço que o governo acaba sendo obrigado a pagar, se ele está próximo ou longe dos preços internacionais, e você não tem nenhuma análise de custo-efetividade, que aí é o caso da Conitec, que vai fazer quando você vai tentar incorporar o produto, para saber se esse produto ele é custo-efetivo ou não. Então, a judicialização, da forma como ela vem ocorrendo, ela pode enfraquecer e muito as instituições. E aí fica a questão de para quem serve esse enfraquecimento dessas instituições. Então, a Anvisa tem um trabalho muito sério na garantia da segurança e da eficácia do produto. Você tem análises de preços que são feitas e, quando você judicializa produto que você obriga o governo a comprar produto que nem registro tem, você não tem nenhum tipo dessas análises feitas. Então, eu acho que é preciso ter um pouco mais acho que o caminho é fortalecer essas instituições e não enfraquecê-las. Eu aproveito para acrescentar uma questão. A impressão que tem é que, dado o custo de fornecimento de certos medicamentos, especialmente esses que são judicializados, fica a impressão de que a Anvisa também pode, digamos, postergar muito a concessão de registros, justamente para onerar menos um sistema que já está com encargos tão pesados. Como a gente pode ter certeza de que a Anvisa está obedecendo rigorosamente prazos e opções e não está empurrando, adiando a concessão de autorização para um medicamento por causa do preço dele? Eu acho que tem um ponto bem que dá para responder bem essa questão, é que os prazos de registro da Anvisa estão diminuindo, não estão aumentando. Os prazos eles estão diminuindo. As análises estão sendo feitas de forma mais rápida. Então, se for pegar o histórico que tem sido feito nos últimos anos, você tem visto que o prazo tem diminuindo. O prazo está diminuindo. Bom, eu já recebi o sinal ali para encerrar a nossa mesa, são 5 horas em ponto, estamos cumprindo o nosso cronograma tão bem quanto vocês ali. Mas acho que foi bastante interessante tudo
tudo que vocês apresentarem, essa possibilidade de cotejar aqui num debate com especialistas e quem vive problemas como o Bartolomeu, com o que está sendo decidido lá na nossa Suprema Corte. Muito obrigada. Em nome da Abrale, agradeço bastante Leandro, Felipe, Bartolomeu e Paula pela participação e a vocês também que nos acompanharam.